pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo da Fabiana. Eu sou a Fabiana do Marcelo. Nós temos 15 anos de relacionamento, 7 anos casados e temos 3 filhos. Nós temos a Letícia, de 24 anos, o Marcelinho, de 19 e o Rian, que está com 12, que é o caçula e é o único que mora junto conosco no momento. Nós nos conhecemos no trabalho. Eu vou contar um pouquinho aqui da nossa história. Nós nos conhecemos trabalhando e foi um momento mágico, né? Como aquele momento do namoro, da paquera, tudo maravilhoso. Quando os olhares se cruzam, o coração gela, aquele frio na barriga, e fomos nos conhecendo, namorando, e nós nos dávamos muito bem, curtíamos bastante, né? Era tudo maravilhoso. E com 2 anos de namoro, eu engravidei do Rian e nós fomos morar juntos. E foi onde tudo mudou, né? Com essa gravidez e com essa questão de ir morar juntos, né? Foi tudo de comum acordo, mas mesmo assim o Marcelo, ele entendeu, eu acho, né, assim, que ele entendeu isso de uma maneira, assim, de uma liberdade para ele, de onde ele saiu da casa da mãe dele e foi ter a casa dele. Só que ele não raciocinava que ele estava tendo a casa dele, porém ia dividir a vida dele com outra pessoa. E onde ele queria ter a vida dele de solteiro, né? E como eu estava grávida, eu já não conseguia mais acompanhá-lo, não tinha condições, né? Para sair à noite, sair com os amigos, enfim, eu não conseguia acompanhá-lo. E aí eu me tornei a chata para ele, porque da mesma maneira que eu não conseguia sair e estar junto com ele onde ele estava, eu também não queria que ele fosse, eu queria que ele ficasse em casa. E ele não entendia essa parte, né? Foi aí que começou a surgir os conflitos e muitas coisas aconteceram. Passei muito tempo sozinha, né? Casada, porém sozinha, porque meu marido não ficava em casa. A vida dele era na rua, era com os amigos. Se ele chegasse em casa e eu falasse algo, ele saía de novo. Ele saía na sexta-feira, voltava para casa no domingo de madrugada ou na segunda-feira, né? E assim nós vivemos por aproximadamente de 6 para 7 anos nessa batalha toda. Onde eu louvo a Deus por Ele ter me dado força, ter resistido, ter ficado firme, conseguir ter bastante paciência, porque o amor era maior que tudo isso, né? Então eu consegui superar, embora isso me trouxe alguns problemas emocionais, né? Mas o Senhor é aquele que cura, que sara todas as feridas, graças a Deus. E com o passar do tempo, nós fomos para a igreja, né? Primeiro foi o Marcelo, que ele vai depois contar um pouquinho sobre isso, e nós tivemos um encontro com o Senhor, e foi onde a nossa vida começou a mudar, o nosso relacionamento começou a mudar, começamos a aprender os princípios, né, da família, do casamento, a importância de tudo isso, e as coisas começaram a mudar através desse entendimento, né? E foi onde nós também tivemos a oportunidade de fazer o curso Casados para Sempre, onde na nossa igreja, né, que estamos até hoje, onde nós ministramos casais, e logo em seguida recebemos um convite para estar participando do Explosão. Antes desse convite para estar participando do Explosão, eu já tinha até desistido de me casar, né, porque nós morávamos juntos. E é claro que eu queria me casar, mas eu já tinha desistido,
porque o Marcelo falava que ele nunca ia casar, que isso é uma coisa que não era para ele. Então eu já tinha desistido disso. Porém, na igreja ele aprendeu, né? Aprendeu do próprio Deus a importância do casamento. E ele teve a atitude de querer se casar. E quando ele teve essa atitude, Deus fez maravilhas na nossa vida. O nosso casamento aconteceu em um mês. Ele recebeu uma profecia onde foi falado para ele, vai amanhã, né? Era um culto de domingo. E a profeta falou para ele, vai amanhã no cartório e marca o seu casamento. Ele obedeceu, foi e marcou o casamento. Nós não tínhamos condições financeiras de fazer um casamento, mas tudo aconteceu. O Senhor preparou tudo. Em um mês foi feito tudo. Preparação da igreja, buffet, a festa do casamento, tudo que vocês podem imaginar que precisa para um casamento, nós tivemos, né? O Senhor nos presenteou com tudo e dentro de um mês. Eu falo que isso é quase impossível, né? Você preparar um casamento e ele acontecer em um mês. Se para uma noiva escolher um vestido, ela leva meses, né? São inúmeras provas, vários modelos e às vezes acaba mudando tudo depois. É muito difícil encontrar aquele que agrada, mas o Senhor foi tão bom que aconteceu tudo em um mês. O segundo vestido que eu provei, eu adorei, foi aquele. Foi muito rápido e tudo aconteceu de uma maneira sobrenatural. E a partir daí nossa vida começou a mudar. O Senhor começou a abençoar a nossa família, né? Tanto na união do casal, quanto na educação dos filhos, no relacionamento com os filhos, na nossa área financeira. Tudo foi sendo transformado. A partir do quê? De um gesto de obediência, né? Onde nós entendemos que precisaríamos concretizar o casamento. E tudo começou a acontecer na nossa vida. Agora eu vou deixar o Marcelo contar um pouquinho, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, né? Ouvindo a minha esposa falar assim, e para quem não nos conhece, você que está assistindo aí, esse testemunho parece que foi tudo assim, né? Bem tranquilo, bem rápido, bem fácil, mas tivemos muitos desafios, muita luta, muito choro, muita lágrima e muitas conquistas, né? Eu vou falar um pouquinho da minha história aqui, da forma mais resumida possível. Eu vim, né, minha família, meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade. Então, e aí nesse momento, eu fui morar, fiquei 1 ano morando com uma tia, porque minha mãe ficou sem condição nenhuma e foi para outra cidade para trabalhar, para depois cuidar dos 3 filhos, né? Sou eu e meu irmão e a minha irmã, enfim. E aí cresci assim, né? Depois fui morar com a minha mãe, meus irmãos, e eu me recordo que na escola, toda segunda-feira, os coleguinhas ali falavam, né? Eu fui passear com meu pai, joguei bola com meu pai, fiz isso, aquilo. Relatavam o que fizeram e sempre falavam pai. E ali foi nascendo uma revolta dentro de mim, né? Sem eu ter essa noção, eu fui crescendo muito agressivo. Então chegou um ponto quando as crianças viam falar de pai, e aí perguntavam para mim, eu falava, eu não tenho pai, já queria brigar, enfim. E foi assim, fui crescendo assim. E na minha adolescência, antes ali, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive o primeiro contato com álcool, né? Bebi pela primeira vez numa festa de família, num samba, churrasco, né? Fui criado amando tudo isso daí, tá? Não que isso tenha problema, mas
para mim foi um problema, porque mais para frente isso trouxe muita consequência negativa, né? Então, meu primeiro contato lá com bebida foi aos 12 anos de idade. E dali para frente, isso só foi aumentando sem perceber, né? Quando eu tinha por volta de 16, 17 anos, eu já passava a noite bebendo, né? Ia para festa, para escola de samba, que passei a vida nesses ambientes, algo que eu dizia que amava, que não mudaria e que iria morrer assim, né? Então a minha vida, eu fui crescendo e fui vendo ali meus amigos, muitos, né, morrendo, jovem, e a maioria com uma história parecida, com um lar quebrado. Eu não tinha essa noção da importância que é, né, uma família, um lar. Eu não sabia o que era isso. Por mais que a minha mãe me amou, né, não tem nem o que falar, minha mãe é uma guerreira, minha mãe é um exemplo, mas Deus criou uma estrutura, né, e Deus é Deus de princípio. Só fui entender isso bem depois, o valor que tinha uma família. E aí o tempo foi passando, né? Quando eu tinha aí por volta de mais ou menos 18, 19 anos, daí para frente eu também comecei a não só beber, né? Mas também a usar outros tipos de drogas também, ilícitas, enfim. E isso tornou-se um vício. Eu tinha uma vida normal de ir trabalhar, de fazer as coisas, mas eu cheguei a um ponto que todos os dias eu bebia, né? E aí foi passando. Quando eu tinha aí tinha 20 anos, eu fui pai pela primeira vez. Tem meu filho aí, uma bênção, Marcelo Vinícius, um menino abençoado, um presente de Deus mesmo. Mas, por consequência dessas coisas, depois ali de mais ou menos 5 anos, eu e a mãe dele também nos separamos, né? Não fomos casados, morávamos juntos, 2 jovens, e ali eu vi a minha história se replicando, né? Eu não tive contato com meu pai, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a história com meu pai, mais pra frente. Enfim, meu filho cresceu, foi crescendo, e ele foi morar em outra cidade, 500 quilômetros daqui de São Paulo, e ficou difícil pra gente se ver, né? Então, foi ficando difícil, eu não ia... Eu ia em alguns aniversários, mas no dia dos pais, não acompanhava ele lá, não ia na reunião de escola, todas essas coisas. Nós não tivemos este convívio, né? E vivi as consequências dos meus atos impensados, né? Muitas vezes eu não ouvia ninguém, me tornei uma pessoa extremamente intolerante. Não ouvi os conselhos da minha mãe, dos meus irmãos, das pessoas que queriam o meu bem e queria fazer tudo do meu jeito. E aí o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e por volta de 2003, 2004, eu conheci a Fabiana no trabalho, né? Eu trabalhava... E ela foi trabalhar na mesma unidade e nós nos conhecemos. A gente começou ali falar oi, né, coisa de trabalho, não tinha me envolvido a esse ponto com ela. Falava falava com todo mundo, mas ela disse que quando ela me viu, ela falou para a amiga dela, né, Verdade. que ia casar com aquele doce de leite ali, né? Então a gente começa a ver a mão de Deus. Depois no decorrer da nossa história, tudo foi se encaixando.
E ali a gente começou a se conhecer, e aí já era próximo do final do ano, e eu saí, né, tive um recesso, saí, enfim. E aí ela encontrou meu telefone lá e me ligou, e a gente começou a se falar por telefone, e no dia 7 de janeiro tivemos o nosso primeiro encontro, e ali começamos a nos relacionar, e percebi, né, que a Fabiana era uma pessoa especial, diferente. E aí o que eu fiz, né? Logo ali no início do nosso relacionamento, eu pensei comigo, eu preciso conversar com essa menina e contar pra ela, né, como que eu sou, o que eu faço, como que é a minha vida, e pra eu deixar ela seguir o caminho dela, né, pra não fazer ela sofrer. Percebi que ela era uma pessoa diferente ali, algo diferente, enfim. E aí falei que a gente precisava conversar, eu lembro bem disso. A gente estava no carro, né? E aí falei pra ela. E aí contei as coisas, todas as coisas erradas que eu fazia, né? Falei que eu era assim, que eu ia morrer assim, não pretendia mudar. E para minha surpresa, a Fabiana falou assim para mim: "Ah, eu não vou falar que é isso que eu desejo para você, que eu quero que você viva, mas se você quiser mudar, eu tô aqui para te ajudar." Eu pensei comigo, né? Não estava esperando essa resposta, fui surpreendido e pensei: como é que eu vou me livrar dessa menina, né? Porque não queria compromisso. Mas enfim, o tempo foi passando, nós fomos nos relacionando, e a Fabiana queria estar comigo em todos os ambientes, né? Ambientes que ela nunca havia frequentado, alguns, ambiente que nem eu queria levá-la às vezes, em algumas situações, e ela falava: "Não, eu quero ir, eu quero ir." E ali era, né? Fabiana comigo, sempre companheira, sempre parceira, e ali eram as noites, né? Festas, bebidas, madrugadas, e ela lá me acompanhando, mesmo sem beber, né? Ela às vezes tomava ali uma cerveja, e enfim, mas me acompanhava, queria estar comigo em todos os lugares. E a gente foi passando a vida assim. E esses 2 anos, como ela disse, passaram-se bem rápidos. Esse início foi tudo muito bom, mas depois que ela ficou grávida, e eu queria continuar a mesma vida, né? E aí comecei a ficar mais intolerante, porque aí já tinha essa situação do conflito, de não eu querer ir e não aceitar que ninguém falasse: "Ó, você não vai, ou você tem que fazer isso ou aquilo." Não. O nosso relacionamento chegou num ponto que era assim, a Fabiana falava: "O que nós vamos fazer no fim de semana?" E eu respondia para ela: "Eu não sei o que você vai fazer. Eu vou, sei lá, vou jogar bola, ou se eu fosse, ia no samba, era ensaio de escola de samba, não sei, eu ia fazer alguma coisa." Mas não colocava ela nos meus planos. Teve situação que a Fabiana estava grávida já ali, com 7 meses, mais ou menos, barriga bem visível, né? O rim é bem grandão, graças a Deus, o presente de Deus, nosso filho, a oportunidade que Deus nos deu, né? Deu para mim, na verdade, de conviver ali com o filho, vê-lo acordar todos os dias, enfim, ver crescer, menino especial. Mas eu não via, né, nada disso. E ela ia me procurar, às vezes saía para me procurar. Uma certa vez ela me encontrou num bar, né, com os amigos lá, e ela falou: "Vamos para casa." E eu respondi para ela: vai você não é minha mãe, não é minha dona, não sei, alguma coisa assim, que eu falava, né? Respondia com bastante rispidez. E até os amigos ali,
Não, sua mulher está grávida, vai com ela. E é ali que eu me exaltava mais ainda, mas não ia, né? Então, e assim foi indo. Lembro de uma situação que me marcou muito, quando o Rian já tinha um ano. Quase 2 anos, meu filho mais novo, né? Nosso filho mais novo. Ele tinha quase 2 anos e eu fui abraçá-lo. Mas cheguei dessas noites, né? Cheguei aí desses dias, como ela relatou, que saía quinta, sexta e depois voltava domingo. Olha o ponto que o ser humano chega, né? De perder a responsabilidade, de pegar o amor que a pessoa me deu, no caso minha esposa tinha me dado, amassar e jogar na lata do lixo, né? E tudo que eu fazia tinha bebida, né? Tudo que eu fazia era desse jeito, era sempre assim. E eu fui abraçar meu filho, ele me empurrou com as mãozinhas e os pezinhos assim. Aquilo me chamou a atenção, né? Porque a criança, ela tem uma percepção muito maior. E tem coisas que a gente nem imagina e não entende, né? Não quer entender na verdade também. E ali o tempo foi passando. E aí passamos por situações bem difíceis financeiramente falando. Tivemos que ficar um tempo na casa da minha mãe. E aí depois a Fabiana ficou na casa dos pais dela, né? A Fabiana tem uma família maravilhosa, assim, um exemplo, né, de pais. Foi criada num lar com pai e mãe, e sempre teve isso no coração, de cuidar da família. Também teve um primeiro relacionamento que não deu certo, e da onde a gente tem a nossa filha, né? Nós temos o filho do meu primeiro relacionamento, tem a filha do primeiro relacionamento dela, mas são nossos filhos. O amor é uma coisa muito gostosa de viver assim, né? Então nós temos, por isso que falamos que temos 3 filhos, porque são nossos filhos, e podemos dizer isso com toda certeza, porque é o que vivemos, né? É o que Deus, o presente que Deus nos deu, a visão que o Senhor nos deu de família, da preciosidade que são os filhos, né? Enfim. Então, fomos vivendo assim, voltando aqui, tivemos essa questão, né, de dificuldade financeira, também não teria como ser diferente, né? Na época, a minha visão era totalmente fora. E tudo tem um propósito, né? Deus tem propósito em tudo. E aí nesse tempo, nós entramos num acordo, né? Num trato, eu e a Fabiana, de guardar dinheiro e arrumar uma casa, mas era bem difícil. Eu olhava os valores das coisas e à noite eu lembro que eu ajoelhava e falava com Deus. Mesmo sem conhecer, mesmo não ia em igreja, em nada, eu falava, como é que eu vou fazer? Meu Deus, me ajuda, né? Eu quero cuidar da minha família. Eu tinha esse desejo de cuidar da família, mesmo fazendo tudo contrário, né? Tudo contrário. E aí chegou um tempo, eu fui num aniversário da filha de um amigo nosso, e aí liguei para Fabiana. E nesse tempo eu já comecei a querer parar, né? A mudar, querer parar de beber, aí mudando ali a vida, já estava tentando diminuir essa vida que não agregava valor em nada, né? Como minha mãe dizia, era perder noite, é noite perdida, e era noite perdida mesmo, né? É noite perdida, enfim. Mas o Senhor foi me sustentando, foi me livrando, foi cuidando de mim, né? Me livrou da morte
algumas vezes, muitas vezes, o Senhor me livrou de situações que só Ele poderia fazer, porque Ele tinha um propósito, né? Ele tem um propósito na vida de cada um de vocês, e assim como tem na nossa, e continua se cumprindo dia após dia. E ali eu pedia para Deus, como é que eu vou fazer? E surgiu uma oportunidade, né? A gente conseguiu uma casa, e aí a gente foi para lá. E eu lembro quando a gente fui mostrar para a Fabiana, a casa tinha algumas coisas para fazer. Ela falou, mas isso é aqui. Eu já fiquei irritado, bravo, né? Eu falei, não, mas eu vou limpar, eu vou arrumar. E a Fabiana era daquele jeito, falava muito, né? Muito explosiva, enfim. Não que eu era pior, né? Mas aquilo ali eu lembro que me irritou, porque eu estava buscando algo para nós. E depois, graças a Deus, a casa ficou linda mesmo, né? A gente arrumou tudo, deu bastante trabalho, mas ficou tudo muito lindo, muito gostoso. E comecei a sentir um vazio. Comecei a sentir um vazio grande, um vazio muito grande, uma vontade, nada do que eu fazia, dessas coisas de noite, de samba, de tudo, né, de vícios, todas essas coisas, não me preenchia mais. Comecei a sentir um vazio grande e comecei a sentir um desejo de ir numa igreja. Só que a vontade que eu tinha era de ir numa igreja evangélica. Sentia vontade de ir numa igreja evangélica. Mas as notícias que eu ouvia na época eram aquelas escandalosas, né? O pastor comprou uma fazenda e aquilo, essas coisas. E quando a gente não conhece as pessoas, a gente se deixa levar por essas notícias, mesmo sem conhecer, né? Sem saber como que é. Mas eram essas notícias que me chamavam a atenção. E eu de tantos senti esse desejo, comecei a falar com Deus, né, sozinho lá no meu tempo, até no trabalho. E eu ficava com o meu pensamento sempre assim, pedindo para Deus, eu quero ir num lugar que o Senhor esteja lá, Deus, eu quero viver outra vida. E ia conversando com Deus do meu jeito, da minha maneira. E comecei a fazer isso. E aí eu procurando música, né, no celular ali com fone, achei uma rádio onde tinham pregações, tinham louvores. Eu até comprei lá uma porção de CD que vinha no ursinho, um leãozinho pro Rian, e eu ouvia aquela pregação e queria que meu filho vivesse aquilo. Começou a mudar dentro de mim, né? E de tanto eu pedir, de tanto eu falar com Deus, Deus me deu a visão da igreja, de uma igreja, em uma das comunidades que eu frequentava. E eu achei que estava ficando louco, né? Porque eu de olho aberto vi a igreja, aí deu aquela sensação, porque eu nunca tinha tido essas experiências. E aí olhei para um lado, olhei para o outro e pensei, estou ficando louco. E aí Deus me mostrou a igreja, eu tive a visão pela segunda vez e continuei com essa sensação. Tive a visão pela terceira vez e era muito claro, de olho aberto, via, e aquilo mexeu comigo, achei que estava ficando maluco, mas só que eu tinha pedido para Deus, né? E o próprio Deus foi me mostrar aonde que eu tinha que ir. E aí meu primo chegou, estava meio exaltado, foi falar comigo e tinha discutido. E eu falei para ele assim, no meio daquele assunto, ele exaltado, eu falei, vamos na igreja? Foi uma calmaria na conversa, assim, algo que só Deus pode fazer, né? O Espírito Santo de Deus ali, foi tremendo. Ele falou, vamos, que dia? Eu falei, amanhã. Isso era uma sexta. Aí fui para a igreja num sábado
E desse sábado em diante, eu não quis mais viver outra coisa. Tive um encontro com Deus nesse dia, e daí pra frente o Senhor foi me moldando. Antes disso, eu já tinha ido buscar ajuda, porque teve um episódio um pouco antes, na última festa, última noite que eu fiquei fora, eu exagerei de um jeito que eu não lembrava das coisas no outro dia. Não lembrava na totalidade, lembrava partes e não conseguia lembrar. Fabiana ficou tentando me achar a noite inteira, ligou no lugar que eu estava, ligava no telefone. Minha mãe ligou para ela porque eu não estava em casa também, não chegava, ninguém sabia onde eu estava, enfim. E aí depois que eu acordei, eu disse que precisava de ajuda e fui buscar ajuda para parar de beber, parar com os vícios. E foi uma batalha grande esse primeiro mês. E de lá para cá já são mais de 8 anos, graças a Deus, sem nada de álcool, nada de droga, nada, e sem ter vontade nenhuma. E viver feliz, viver bem, sem precisar de nada disso, né? Enfim, o Senhor me libertou, mas porque eu me posicionei, eu fui buscar ajuda, eu reconheci que eu precisava de ajuda, eu reconheci que não dava mais para viver assim, né? Que eu estava literalmente no fundo do poço, porque às vezes ficava alguns dias sem beber, mas depois extrapolava, já não tinha mais controle. Isso estava atrapalhando, chateando e preocupando as pessoas que me amavam, que estavam próximas, que queriam o meu bem. Eu não ouvia ninguém, né? Enfim, e aí a ida para a igreja, tive esse encontro com Deus, algo maravilhoso, e fui para a igreja e ali comecei a ter relacionamento com Deus. A igreja não muda ninguém, tá? Não é a igreja que muda, a igreja somos nós, né? A gente vai olhar na Bíblia e a igreja somos nós, pessoas, o templo do Senhor. Não é um lugar, não é a parede, e muito pelo contrário, eu vi coisas e o Senhor me ensinou bastante e entendi que somos humanos, porque a minha ideia quando fui para a igreja, o pessoal quer seguir o exemplo de Cristo, né? Todo mundo perfeito. Todo mundo perfeito, todo mundo... Mas não, somos seres humanos, todos têm dificuldades, pecam, não somos perfeitos, e o Senhor foi me ensinando. E o Senhor foi transformando a minha vida dia após dia. Eu fui buscando e eu me entreguei de fato, assim, me lancei nos braços do Senhor e houve uma transformação. Só que isso foi tão intenso e eu queria ir lá, queria me batizar, queria fazer todas as coisas, e eu chegava até a falar para minha esposa que a gente vai ter que se separar, porque na época a gente morava junto ainda, né? Ainda não tinha acontecido a questão do casamento, enfim. Eu falei isso para ela, ela chorou a noite inteira. E nessa época, na verdade, eu não estava querendo, né, mais ficar com ela, achava ela chata. Mas Deus mandou eu ficar em casa. E eu lembro que eu descia às madrugadas, 4 da manhã, e eu ia falar com Deus, né, fazer minhas orações, ia ler a Bíblia. As letras da Bíblia se mexiam e Deus falava que era para eu ficar lá. E eu chorava, né, igual filho. Mas eu não quero. Chorava ali, mas resolvi obedecer. Eu decidi na minha vida que eu ia obedecer, eu ia ouvir Deus. Porque eu fiz durante 20 anos tudo do meu jeito e olha o resultado que eu tive, né? Só quebrei a cara. Então, quando eu decidi seguir, ouvir e obedecer a Deus, muitas coisas eu fiz contra a minha vontade.
E não é fácil, mas é possível e é melhor, porque depois vem o resultado, né? No momento parece que é ruim, mas eu não quero. Eu era aquela criança mimada, né? Não quero, mas chorei e decidi obedecer. E fiquei, permaneci. E para a glória de Deus, tudo para a glória dele, né? Tudo pela misericórdia dele, estamos aqui. Hoje podendo falar, contar o nosso testemunho, dizer a transformação que Deus fez. Tem muita coisa, muita história, né? Durante esse tempo. Acho que dá para ficar dias aqui falando. Mas, e aí, tô indo para a igreja, no início chamei a Fabiana, ela não queria ir, chamei 2 vezes, ela não queria ir. Aí eu fui sozinho mesmo, e fui indo, fui clamando. Aí quando eu estava indo mais ou menos um mês e pouco, ia ter um retiro, ia ter uma viagem lá, e aí ela decidiu ir. Aí ela foi, e ali foi mais um mover do Senhor, foi algo fantástico, e daí pra frente ela começou a ir. E nosso filho pequeno era difícil, porque ela tinha que ficar com ele no colo, enfim, eu não entendia muito as coisas, mas fomos buscando o Senhor, buscando fazer a vontade de Deus, e Deus foi transformando. E aí e aí depois de mais ou menos 3 meses, a gente foi congregar em outra igreja, a igreja que fazemos, onde congregamos até hoje, graças a Deus, onde ali continuou a nossa história, onde eu estava estudando ali na igreja, né, um curso de teologia, e tive a oportunidade de conhecer o curso Casados para Sempre, e ali as coisas foram mudando mais ainda. Nós aprendemos muito mais sobre família, e hoje nós vivemos na plenitude, né? Isso. E ali surgiu a vontade de casar agora era minha, né? Aquela pessoa que dizia que não ia casar nunca, agora queria casar de qualquer jeito. Só que aí a situação financeira não era favorável. A gente estava passando por uma situação bem delicada. Lembro um dia da gente ter em casa 2 bolachinhas, água e sal, e um pacotinho de chá, deixar o nosso filho na escolinha e chegar em casa e agradecer a Deus, né? E por aquilo que tinha naquele momento. E com aquela alegria, agradecendo a Deus, não passaram-se 5 minutos, tocou meu celular. E ali um jovem, sabe aquele irmãozinho lá que ninguém nem, às vezes não sabe nem o nome, né? Lá na igreja. O jovem me ligou, falou: eu ganho 2 cestas básicas, não uso. Será que você não se incomoda? Ixi, ali eu fiquei feliz demais, né? Pude ver ali o sinal, o cuidado de Deus, aceitei com alegria. E então a nossa vida foi assim, né? As coisas foram acontecendo e fomos crescendo em graça, em conhecimento, aprendendo e avançando, né? E aí chegou o tempo. Eu fui, na época no cartório você podia marcar e pagava o casamento só no dia. Eu fui lá, obedeci a Deus. Eu tive a atitude de ir, de acreditar, porque a fé é para ser usada nesses momentos, né? A fé é para ser ativada no momento que eu não posso fazer com a minha mão, na hora que não é que eu consigo fazer, é eu crer, é eu conseguir fechar os olhos e ver aquilo acontecendo, eu acreditar em Deus, né? É olhar para o meu casamento destruído, para o meu filho perdido nas drogas, nos vícios, para qualquer situação que você possa estar vivendo, e crer que é possível, que Deus pode transformar qualquer história, qualquer situação. E ali eu fui
Fui lá, marquei, a moça lá no cartório perguntou para que dia, eu falei, o próximo dia aí que tiver, o mais breve possível. E na época estava tendo uma campanha de oração, e a gente ia nas madrugadas orar na igreja, e eu trabalhava, saía tarde lá, 11, às vezes meia-noite ia para a igreja, às vezes estava até cochilando lá, mas estava orando. E aí nós escrevemos a carta com todos os detalhes do que a gente queria no nosso casamento. Aconteceu tudo que está escrito lá na carta, nós guardamos a carta, e aconteceu mais ainda do que o que estava escrito. Aconteceu muito mais, porque é assim que Deus faz. Deus dá mais, né, do que a gente pensa, do que a gente imagina, Ele faz mais. Mas para isso a gente precisa agir, precisamos nos posicionar e fazer a coisa certa. Amém? E aí fomos, nosso casamento em 30 dias, exatos 30 dias aconteceu. Eu dizia que não queria casar, né? E hoje eu falo que eu casaria mais e mais e mais vezes com a mesma pessoa maravilhosa, Fabiana, um presente que Deus me deu. Foi um dia marcante, um dia especialíssimo ali para nós, um dia sobrenatural, maravilhoso, e está guardado nas nossas memórias, nos nossos corações, no álbum de casamento, e ali onde Deus fez, né? Onde o Senhor selou. E depois do nosso casamento, aí as coisas começaram a acontecer ainda mais, as coisas começaram a andar ainda mais rápido. Aí agora então eu já estava lutando, querendo, me interessando pelas famílias, e Deus já começou a enviar famílias. A gente fez o curso Casados para Sempre, depois a gente fez o curso, nos preparamos, começamos a ajudar outros casais, né? A ministrar ali os ensinamentos para eles também, e através do nosso testemunho pessoas também decidiram a casar. E as coisas foram indo assim, acontecendo. E depois, mais para frente, a gente recebeu um convite para participar do encontro de casais com Cristo. E aí nós fomos, nós já estávamos relativamente bem, vivíamos já bem, né? Eu já tinha entendido, agora eu já era um esposo de verdade, um pai de família, ainda com ajustes, sempre temos ajustes, mas entendi isso, então eu só trabalhava e a minha vontade de sair era com a minha esposa, com meu filho. Os nossos programas começaram a ser de fato de família, né? Começamos a planejar, a viver como o Senhor ensina, como diz em Gênesis 2:24, assim deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então como é que pode ser né? Daquela vida que eu vivia, que eu achava que era vida. Como que poderia ser Não era, mas aí eu já havia entendido. E aí a gente foi buscando, as coisas foram acontecendo, e aí passamos pelo encontro. O encontro de casais, nós passamos lá, eu lembro no dia que a gente passou, foi maravilhoso. Nós não tínhamos assim problemas, porque o Senhor já havia problemas assim mais profundos. O Senhor já havia tratado, já tinha ido lá no virado do avesso, né? Trouxe tudo à tona, tratou conosco, mas ali eu vi um povo que ama. Fui impactado pelo amor de Deus. E ali foi o lugar onde nós nos encontramos, na equipe Explosão, e pela graça de Deus podemos participar desse trabalho hoje, até hoje. É um trabalho fantástico, né? Que não consigo falar para vocês, senão estragaria a surpresa. Cada um tem que viver, cada um tem que desfrutar daquilo que Deus tem
para a vida de cada um de nós. E ali eu ainda tinha uma questão para ser resolvida com meu pai, né? E ali, depois ali do encontro, eu já havia sentido isso, eu já senti de pedir perdão para as pessoas, o Espírito Santo me direcionou, eu já tinha ido pedir perdão, só que meu pai, passei a vida e não tive contato. Ele até tentou me procurar quando eu tinha uns 18 anos, e eu fui ríspido, duro, e disse para ele que eu não tinha nada para falar com ele, não tinha sentimento, e aí passou a vida, né? E a gente não se relacionou. Só que Deus é tão bom que eu depois, mais pra frente, comecei a sentir uma vontade de ir, eu tinha que ir lá falar com meu pai, pedir perdão para ele. Eu comecei a entender as coisas, porque nós julgamos as pessoas, nós apontamos, nós olhamos os erros, mas nós não olhamos para as nossas atitudes. Por que eu nunca fui lá? Né? Meu pai foi morar no sul da Bahia. Por que eu nunca fui lá ouvir? Por que eu nunca o procurei? É mais fácil olhar e falar, não, o cara abandonou o lar. Não que ele não tenha errado, assim como eu também erro, como todos nós erramos, mas eu não fiz a minha parte também. E a consequência disso foi passar a vida inteira sem ter relacionamento com o pai. Mas senti essa vontade grande e eu compartilhei com a minha esposa e aquele desejo de ir, de vê-lo, e de repente chega um telefonema, né? Minha prima, dizendo que meu pai estava muito mal no hospital, que já não reconhecia as pessoas, e só que de repente, para sair daqui, largar tudo e ir lá para a Bahia, mas aí minha esposa me apoiou e deu um jeito. Minha mãe comprou a passagem para eu ir. Minha mãe é uma pessoa que nunca falou mal do meu pai, muito pelo contrário. Ela dizia assim, a gente não deu certo, mas continua sendo seu pai. Uma mulher de uma sabedoria extrema, que sempre tem uma palavra para edificar. E ali eu fui eu e o Rian lá para a Bahia, e ali eu tive a oportunidade de conviver 5 dias com meu pai. E ali eu vi meu pai melhorar, meu pai retomar a consciência e a gente conseguir dialogar. Eu senti os lábios do meu pai tocar o meu rosto, algo que eu não sabia o que era, o que significava. Foi um presente enorme que Deus me deu. E ali conversamos, nos perdoamos, nos abraçamos, choramos juntos. Falei de Jesus para ele, que era o desejo do meu coração, e Deus me deu essa oportunidade, ele aceitou. E meu filho foi lá conhecer ele, o único neto que teve o privilégio de conhecer, né? E aí retornamos. Quando eu cheguei aqui, no outro dia à noite, eu estava de joelhos falando com Deus, e ali já senti, de repente toca o telefone, e meu primo fala assim, Negrão, não sei como te falar. Eu falei, pode falar que eu já sei. E aí o Senhor recolheu. Meu pai teve alta, foi para casa, deitou, dormiu e não acordou mais. Mas eu não perdi a oportunidade que Deus me deu, né? E ali eu fui lá, tive um momento com ele e foi maravilhoso, tá bom? Então, eu quero pedir para vocês aí, você que está aí assistindo, para que não perca a oportunidade, né? O mesmo que Deus fez e tem feito nas nossas vidas, Ele pode fazer na sua. Mas você tem que acreditar, você tem que ter relacionamento com Deus,
porque Deus transforma, Deus muda tudo, Deus muda história. E eu quero deixar um convite. Nós queremos convidar vocês, você casal, para participar do encontro de casais com Cristo, dessa equipe missionária, equipe Explosão, que não mede esforços para abençoar famílias, para ver famílias vivendo bem, para ver lares sendo transformados, histórias sendo mudadas. Vale a pena. Não perca essa oportunidade. Faça um esforço para você ir, né? Para você e seu cônjuge ir, tá bom? Então procure a equipe Explosão, veja quando você vai poder ter essa oportunidade e não perca. Agarre essa oportunidade. Existe um versículo que eu gosto muito, que ele está lá em Lucas capítulo 1, o versículo é 37, onde está escrito assim: não existe impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Para nós, às vezes, muitas vezes, né, é impossível. Um dia parecia ser impossível a transformação na minha vida. Talvez para minha esposa parecia ser impossível, né? Mas ela estava lá. Ela acreditou, ela decidiu acreditar e lutar. E hoje, graças a Deus, nós vivemos bem, né? Não que a gente não tenha, apesar que eu não lembro, né? Mas sim, às vezes a gente tem alguma divergência, mas a gente aprendeu como resolver. A sentar como duas pessoas que se amam, como duas pessoas que um quer o bem do outro, porque se algo der errado, não vai dar só para mim, vai dar para nós dois. Se der certo, vai dar certo para nós dois. Então, quando a gente casa, a primeira coisa é morte à vida independente. Agora todas as coisas são nossas, né? Agora é tudo nosso. É o nosso dinheiro, as nossas dívidas, as nossas conquistas, as nossas alegrias, as nossas tristezas, enfim, é tudo nosso. Nós compartilhamos de tudo, tá bom? Então, é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por ter escutado e se entregue para Jesus. Entregue a sua vida, entregue o governo de tudo nas mãos dele e você vai ver a transformação que ele pode fazer. Amém? Então é isso. Amém. Deus abençoe. Obrigada.